Olá, a gente chegou aqui na nossa última aula do terceiro desafio do processo de emagrecimento, que são as habilidades sociais. Você consegue expressar que sua necessidade ou que você não quer algo ali socialmente, ou isso é muito difícil para você? Bom, aqui primeiro a gente tem dois pontos. O primeiro deles é que lembra que eu falei que durante o processo de emagrecimento vão ter diversos desconfortos. Por quê? Porque você está desenvolvendo novas habilidades, novos hábitos, e desenvolver novas habilidades requer um certo tipo de esforço, de atenção, de energia, e isso pode ser muito desconfortável, porque é como o nosso cérebro está aprendendo uma nova forma de agir. Um outro ponto aqui, esse é um ótimo momento para a gente se conectar com os motivos que te levaram para emagrecer, que a gente viu lá na nossa primeira aula. Por quê? Porque a gente vai falar aqui da nossa comunicação, de expressar ali o que a gente quer, de expressar os nossos desejos, de expressar as nossas necessidades. Percebe como isso faz parte do nosso processo de autoconhecimento? Porque para eu expressar algo, eu preciso me conhecer, preciso entender o porquê que eu estou fazendo aquilo. Se eu não tenho clareza, eu realmente não consigo fazer, não consigo ter ações que eu gostaria, que fazem sentido para mim. Não somente desse processo, mas de outros processos também. Tá, mas eu vou falar então da habilidade social. Habilidade social da gente expressar ali as nossas necessidades, que basicamente a gente tem três formas de fazer isso. A gente tem uma forma mais passiva. E o que seria uma habilidade ali, uma comunicação mais passiva? É quando eu aceito tudo, quando eu não expresso, quando eu falo, tá bom, eu aceito, mesmo eu não querendo, mesmo eu não fazendo sentido pra mim. Tudo isso em prol do medo do julgamento, o medo de não ser aceita, o medo de não ser convidado novamente para esse tipo de evento. Isso faz com que eu me torne essa pessoa passiva, eu não expresse minhas opiniões, eu não recuso, eu não expresso, eu não falo quem eu sou. Sempre é como se eu estivesse sempre tendo ações voltadas para os outros, com as expectativas que eu acredito que os outros têm sobre mim. Um outro ponto, uma outra forma da gente se comunicar as nossas necessidades é de uma forma agressiva. O que é a comunicação agressiva? É quando eu utilizo um julgamento. Então eu falo, você tá louca? Eu não quero. Você não tá vendo que eu vou sair da minha dieta se eu comer isso? Você não tá vendo que eu não posso? Eu já te falei várias vezes que eu estou de dieta. Então você percebe que eu tô usando uma comunicação mais agressiva ali. E isso pode acabar prejudicando as minhas relações sociais. Se eu utilizo essa forma mais agressiva ali frente com as pessoas. E a gente tem um caminho do meio. A gente vem falando muito desse caminho do meio, quando a gente falou ali das distorções cognitivas, mas no caminho do meio aqui na comunicação nós chamamos de assertividade. O que é assertividade? Basicamente eu conseguir expressar os meus desejos, as minhas necessidades, e também eu consiga respeitar o outro, ali que o outro que está na minha frente. Então vamos pensar numa situação de processo de emagrecimento, onde alguém te oferece ali um pedaço de bolo, ou um tipo de alimento que não está prescrito ali no seu plano alimentar, e aí você simplesmente: fulano, muito obrigada, mas não quero. Fulano, muito obrigada, está muito gostoso, mas eu não tô afim. Então, você percebe que eu não preciso mudar meu tom de voz, eu não preciso me exaltar, eu não preciso recusar, mas eu estou expressando ali algo que eu gostaria. Ah, Tati, mas e se a pessoa ficar insistindo? Você também pode insistir. Então, você pode continuar. Geralmente a pessoa que insiste, ela fala assim: só mais um pedacinho, você vai fazer desfeita comigo? Então, você pode continuar repetindo: ah, não, obrigada, muito obrigada mesmo, realmente eu não quero, tá muito gostoso, mas eu não quero mais, tava muito bom. Então, se ela tá repetindo, você pode continuar repetindo, tá tudo bem. Então, você percebe que aqui a gente tá falando de tolerar um certo tipo de desconforto, de não abrir mão. Um outro ponto também que você pode me falar assim: Tati, eu não quero falar para essa pessoa que eu estou de dieta. Tá tudo bem, você não precisa. Você pode falar: fulano, muito obrigada, não quero, eu não estou afim, hoje eu não estou muito bem, eu já estou saciada, amanhã eu tenho um exame, então eu não posso comer muito. Então eu posso utilizar de outras maneiras que
façam mais sentido para você. Então, você percebe que aqui a gente tem ali 3 caminhos da gente expressar a nossa necessidade. Você pode estar pensando, tá, mas e se realmente eu magoar o outro? E se realmente eu desagradar ali, ter um julgamento? Aqui a gente vai se conectar lá com os motivos lá da primeira aula. Então, que motivos que te levaram para o processo de emagrecimento? Esses motivos são fortes o suficientes para você recusar? Aqui a gente entra num ponto bem importante. Por isso que a gente precisa se conectar com esses motivos, com o tipo de pessoa que a gente quer ser. A pessoa saudável, ela faria o que dentro dessas situações? Ela recusaria, ela aceitaria. Então, por isso que é bem importante a gente se conectar com os nossos valores, com aquilo que a gente valoriza, com os nossos objetivos de vida nesses momentos. E aí, vamos falar de um outro ponto. Se realmente a gente magoar outro, isso vai durar quanto tempo? Isso de fato vai fazer com que o outro pare de te chamar para eventos sociais? Quantos anos tem esse outro? Esse outro, ele sabe lidar com as emoções deles, porque não é nossa responsabilidade lidar com as frustrações dos outros. Empatia é diferente de responsabilidade. Eu entendo que você está tendo um certo tipo de empatia ali com o outro, mas não é sua responsabilidade. O outro também tem que aprender a lidar com a frustração, seja na terapia, enfim, outras ferramentas que ele possa aprender a lidar. Então, aqui a gente entra num ponto bem importante também, tá? Então, basicamente, quando a gente vai expressar ali as nossas necessidades, a gente tem 3 formas: ser passivo, ser uma pessoa assertivo ou ser uma pessoa agressiva. Então, a gente tem essas 3 habilidades. Tati, como que eu faço para desenvolver isso? Treinando. Então, começa a treinar. Pega as situações que você percebe que gera menos desconforto e vai fazendo isso gradual. Coloca meta na sua semana. Olha, essa semana eu vou recusar ali um alimento que a fulana sempre acaba me oferecendo, eu não consigo recusar, então dessa vez eu vou falar não. E você pode até estender isso para outras situações, se você percebe que é mais passiva, até para você começar a treinar e sentir. Nesse primeiro momento vai ser muito desconfortável, porque lembra que eu falei que para terapia cognitivo-comportamental, não somente os nossos pensamentos que influenciam o nosso comportamento, mas o nosso comportamento também influencia o nosso pensamento. Então aqui a gente está falando de uma mudança de mentalidade. Então, da gente também mostrar para nossa mente que a gente quer ter comportamentos diferentes e que a gente está duvidando daqueles pensamentos que a gente vem tendo, que acaba sendo ali sabotador dentro do processo de emagrecimento. Bom, eu queria agradecer a sua atenção de ter ficado até aqui ao final. Caso você não tenha ali um acompanhamento de um profissional e você perceba que esse processo está muito difícil, eu recomendo que você procure ali um profissional para te ajudar dentro desse processo de emagrecimento. Porque às vezes eu entendo que você já tentou ali de diversas formas, mas a mudança de mentalidade ela não aconteceu. Como os nossos pensamentos influenciam muito na nossa forma de se comportar, é bem importante que seja trabalhado, que você aprenda a fazer um raio-x da sua mente, que você se conheça, se conecte com as suas necessidades nesse momento também. Bom, foi um prazer estar aqui com vocês. Vou disponibilizar meu Instagram se você quiser acompanhar meu trabalho através das redes sociais. Então é Tatiane com Y, T-A-T-Y-A-N-E, Ribeiro Psi. Lá eu compartilho um pouquinho do meu dia a dia, um pouco mais de conhecimento sobre a psicologia. Se você também tiver interesse em fazer psicoterapia, pode me chamar por lá, pelo direct, enfim, a gente bate um papo para eu entender um pouquinho das suas necessidades, seja de emagrecimento ou de outras questões emocionais. Será um prazer te ajudar, te acompanhar durante esse processo. Um beijo e até mais!